da introdução à economia criativa do episódio anterior, hoje a gente vai conversar com especialistas nacionais e internacionais e vamos aprofundar ainda mais o assunto. Vamos nessa? Hoje, gente, estou aqui com a professora Karina Poli e ela vai contar pra gente um pouquinho sobre o que é economia criativa. Economia criativa é um termo que aparece primeiro como um projeto de política pública e depois ele tem sido visto principalmente agora, no século XXI, como um modelo de desenvolvimento econômico. Acredito que a economia criativa seja um pouco das duas coisas. Eu acho que traz uma perspectiva diferente da economia, mas também acredito na importância de um projeto político por trás dos resultados estratégicos que a economia criativa pode trazer para o país. Qual que é a relação da economia criativa com a comunicação? São várias as relações, né? Inclusive o curso fala sobre isso e eu vou tentar falar rapidamente em 1 minuto, que eu falei 8 horas. E, na verdade, a economia criativa ela precisa muito de um engajamento entre as pessoas. Então a gente pode falar que a economia criativa se relaciona com a comunicação quando a gente olha para a comunicação como o conceito mais simples, que é o diálogo primeiro entre as pessoas e aí depois o diálogo institucional. E a economia criativa sem engajamento das pessoas, das instituições, dos países, ela não é nada. Então a comunicação ela é fundamental para que a economia criativa exista. A economia criativa no Brasil está crescendo bastante e gerando um novo empreendedorismo, né? Sim, o empreendedorismo é a base da economia criativa, né? Ele está diretamente relacionado com essas ações, porque a classe cultural é uma classe empreendedora. E a cultura empreendedora é fundamental para o desenvolvimento da economia criativa. E eu acho que no Brasil está crescendo, mas ainda tem que aprender bastante coisa. Obrigada pela atenção, professor. O que você achou do evento? Até agora tem atendido as minhas expectativas, porque está trazendo um tema muito novo, né, na questão da economia criativa, e a possibilidade de nós fazermos a interface com a área das relações públicas, né, e descobrir aí novas temáticas que a gente pode explorar. Eu acho que no decorrer, assim, deu para perceber, eu acho que a profundidade das reflexões e principalmente também o que é pertinente em questões contemporâneas, assim. Eu acho que até agora o evento está trazendo bastante novidade, né, para a área de comunicação organizacional e relações públicas. Tem sido bastante proveitoso e com assuntos bem inovadores que, assim, não estão sempre em pauta. Então acho que está sendo bem inovador e trazendo bastante conhecimento novo mesmo. E o que você vai levar depois desse curso de hoje para a vida? O que você vai levar? Fora as reflexões, eu acho que a provocação mesmo que a professora conseguiu fazer, acho que talvez pelo menos em mim, com sucesso, assim, de permanecer nessa busca, de se aprofundar no conteúdo, de produzir mesmo, acho que assim, as reflexões e dialogar com as pessoas envolvidas. Essa possibilidade de fazer interface com as relações públicas, né, e levar essa discussão para a sala de aula. Eu sou da Universidade Federal do Maranhão, então a gente sempre participa tentando identificar possibilidades de inovar, de incrementar com novas temáticas e fazer o aluno junto com a gente pensar novas perspectivas. Eu acredito que a temática de economia criativa ela é algo que está assim, bem no início de sua construção aqui no Brasil. Então eu acho que assim, eu também vou levar essa tendência de buscar saber mais sobre, se inteirar mais sobre, até aqui mesmo no evento, né, que ainda vão ter mais novidades sobre o tema. Então eu acho que ter em mente que está ainda numa constante construção e uma iniciante construção, eu acho bacana para a gente levar para daqui para fora para assim, novos estudos, novas pesquisas. Oi, gente, estou aqui com a professora Agatha e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o que é a Brapcorp.
A Abrapicorp é uma associação, né, que é concentrada na pesquisa científica em relações públicas e comunicação organizacional. Esse ano, né, a gente está no 10º congresso e são 10 anos de instituição que tem ajudado a fomentar, desenvolver e promover troca, né, e reflexões sobre todo o campo científico na área de comunicação organizacional e RP. Qual é a ligação do congresso com a área de comunicação no geral mesmo? Nós temos vários eventos de comunicação no país todo que congregam, às vezes, diversas áreas. Então, por exemplo, a gente tem o Intercom, que tem a junção das áreas de jornalismo, publicidade, comunicação, editoração. A diferença central é que o Congresso Abrapicorp ele é exclusivo, é um congresso focado na pesquisa, na discussão de temas de relações públicas e comunicação organizacional. Então, acho que uma contribuição muito forte a pesquisadores dedicados a esse campo. E aí a troca, ela acaba tendo um nível de discussão um pouquinho mais elevado e mais concentrado em desafios, problemáticas, né, potencialidades e tendências para essa área. E como foi a escolha para esse congresso, esse 10º congresso? Como vocês escolheram a economia criativa? A Abrapicorp sempre tem uma proposta de escolher ou temas muito vinculados à comunicação, que sejam uma grande tendência, ou que sejam um tema complexo para discussão, ou temas transversais que refletem um pouco de algum desafio futuro ou alguma possibilidade de troca muito relevante. Então, por exemplo, economia criativa para nós é uma demanda social, é uma demanda econômica no nosso país e é um assunto muito pouco explorado. E cabe muito ao comunicador entender quais são as relações entre comunicação, economia criativa, o contexto nacional. E esse congresso tem essa proposta de levantar o debate, né? Colocar pesquisadores de comunicação para começar a refletir sobre o tema, iniciar essa troca para que a gente possa, no futuro muito próximo, começar a avançar na pesquisa, para que o Brasil possa ser um polo não só do desenvolvimento de pesquisa e produção de conhecimento sobre isso, mas a gente começar a mudar um contexto nacional, econômico, social, a partir dessa produção científica que a gente tem a intenção de começar a desenvolver na comunicação agora. Muito legal, professora. Obrigada pela atenção. Hoje a gente está aqui com a professora Morag, da Queen Mary University. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre economia criativa e o congresso que ela acabou de dar. Professor, lately you've been involved on researches about creative economy, right? Yes. How do you envision this here in Brazil? And what are the main differences from London and the rest of the world? Well, that's one of the things I want to discover, working with colleagues here in Brazil, because I work and live in London. I visited Brazil a couple of times, but I'm no expert. So what I'm hoping to do is to create some opportunities to work with Brazilian researchers so that we could begin to explore the differences and the similarities between the creative economy in London and here in São Paulo. Could you tell us a little bit about your teaching philosophy and in what ways we could further encourage creative abilities in schools and universities? I think that there's a real risk that people concentrate too much on high levels of academic achievement in traditional disciplines and forget that to live your life well, you need to have all sorts of skills that are very much to do with the creative side of the personality. So I certainly think that creative subjects should be widely taught in schools, but also people should be given lots of opportunities to work on projects, to work in teams, sometimes maybe to work with universities. We run lots of things which involve young people, trying to come in and do a workshop in a different way in a university. And I think universities can provide some examples of how to work creatively. As the director of Creative Works London, could you explain us how to connect arts and human sciences in the creative industry? So Creative Works London has been working with researchers across a whole range of disciplines in the arts and humanities. Maybe an example will make it easier to understand. So we had a project that we supported where somebody was developing an app which could perhaps be used in historic buildings and museums to provide more information. So just by showing your phone and holding it up to the object or to the in this case it was a memorial, you would get more information. And they worked with a historian so that they could have the most interesting kinds of historical material. So a technology company working with a historian provided a solution to how to inform visitors who were going to see a historic memorial. That's amazing. Yes, it's a good event.
And what do you believe is the basis of creative economy, and what's the role communication has in it? The basis of a creative economy is about providing opportunities to think in new ways about how we do lots of the things in our lives. It might be about music. Clearly there are all sorts of innovation in music. It could also be about the way we dress, wearable technology, how is that going to function in our lives? It could be about health. Are there new ways of engaging people? So some of our projects have been looking at how patients might engage with cultural activity as part of their sort of, recovery. And that's been developing a model with a charity that works in a hospital and a technology company and a musician to think about how all of that could work together. So I think the creative economy reaches into every part of our lives. The role communication has in it, what is it? Communication, I think, broadly conceived, is about understanding a lot about how human beings interact with images, how they interact with narrative, how they actually think about the stories they're told all the time. And in order to think differently and to make things differently, we also have to represent differently. So I would say, in obvious ways, digital media, television and film are a key part of the creative economy. But more broadly than that, they are part of helping us to engage with the world in new ways. Thank you so much for your time, Professor. Encerramos o programa de hoje com gostinho de quero mais. Se você quer ficar ligado nas novidades do universo da economia criativa, não perca os próximos episódios. Conto com vocês!